Olá, eu me chamo Eloá e irei apresentar sobre a determinação de contaminantes inorgânicos em amostras de açúcar por espectrometria de fluorescência de raio-x por energia dispersiva. E o meu orientador é Leonardo Sena Gomes Teixeira. A indústria açucareira desempenhou um papel crucial no contexto econômico e social do Brasil, uma vez que, desde os tempos coloniais, o cultivo da cana-de-açúcar tem um papel fundamental na exploração, ocupação e colonização das terras brasileiras. Assim, o Brasil ainda é o maior produtor de cana-de-açúcar mundialmente. 70% do açúcar produzido ele é proveniente da cana-de-açúcar, então é a principal matéria-prima utilizada. O solo em que a planta é cultivada tem grande capacidade de retenção de espécies químicas inorgânicas, o que pode acarretar em absorção pelo vegetal e posteriormente no produto final. Essas espécies inorgânicas são incorporadas ao solo devido às atividades atróficas. Sendo assim, a presença dessas espécies inorgânicas no açúcar pode apresentar um potencial risco à saúde humana, visto que essas espécies são bioacumulativas. Devido ao potencial risco à saúde dos seres humanos, há um grande interesse no desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de espécies inorgânicas em alimento. Sendo assim, o objetivo geral do meu trabalho é desenvolver o método analítico para a determinação de espécies inorgânicas em amostras comerciais de açúcar, utilizando a espectrometria de fluorescência de raio-x por energia dispersiva, o EDXRF. Os objetivos específicos é desenvolver um método de preparo para análise de amostras de açúcar por EDXRF, validar o método desenvolvido e aplicar o método em amostras de açúcar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a metodologia do meu trabalho. E inicialmente vamos falar um pouco sobre amostras. Então foram coletadas 10 amostras do açúcar comercial e mercado de Salvador e separadas por tipos como refinado, cristal e demerara, e também pelos lotes. Agora vamos falar um pouquinho sobre os espectrométodos utilizados. Foi utilizado o EDXRF para desenvolver o método, e nele apresenta vantagens, como preparação mínima da amostra, análise multielementar e não destrutiva. E o CPS e CPOS foi utilizado como método comparativo, pois é uma técnica bem estabelecida na literatura. Agora vamos falar um pouquinho sobre o método proposto. Para a curva de calibração, foi pesado 10 gramas de sacarose, x ml de uma solução padrão, que foi em diferentes concentrações, consequentemente diferentes volumes, foi adicionado 200 microlitros de ácido nítrico e dissolvido e diluído para um volume final de 5 ml. Já no preparo da amostra, foi pesado 10 gramas de açúcar, 200 microlitros de ácido nítrico e dissolvido e diluído para um volume final de 5 ml. Agora vamos falar um pouquinho sobre o método comparativo. Então, a curva de calibração foi realizada através de XML de uma solução padrão. E, do mesmo modo do método proposto, foi utilizado diferentes concentrações e, consequentemente, diferentes volumes, e foi diluída com 25 ml de um ácido nítrico 0,14 mg por litro. Agora, já o preparo da amostra foi pesado 0,250 gramas de açúcar comercial, 3 ml de ácido nítrico, 65% volume por volume, foi adicionado 2 ml de peróxido de hidrogênio, 35% volume e 1 ml de água ultrapura. A solução foi digerida e depois foi diluída a ácido nítrico 0,14 mg por litro. Agora, os resultados foram elaborados curvas analíticas para a determinação direta dos elementos empregando o EDXRE. As soluções do branco também foram submetidas ao procedimento proposto. A detectabilidade do método foi avaliada através do limite de detecção, o LD, e quantificação, o LQ. Os valores de R ao quadrado encontrados estão de acordo com o estabelecido pelo Inmetro, acima de 0,9. O método proposto foi então aplicado à determinação de cobre, cádmio, cobalto, níquel e cálcio nas amostras comerciais de açúcar, e os resultados das concentrações estão descritos na tabela 3. Então, para validar o método, foi utilizado o teste T pareado em níveis de confiança 95 entre as concentrações do EDXRF e o CPOS. Através dos cálculos estatísticos, não mostrou diferenças significativas. E o limite máximo tolerável é uma quantidade máxima que o corpo pode tolerar sem trazer prejuízo significativo. Então, a gente pode perceber que as concentrações máximas estão abaixo do limite, ou seja, não apresentam prejuízo significativo. O cálcio não aparece na lista da análise, pois trata-se de um elemento essencial.
Então, agora podemos concluir que no prédio de trabalho propôs um método analítico simples, rápido para a determinação de espécies inorgânicas em amostras comerciais de açúcar, utilizando a espectrometria de fluorescência de raio-x por indência expressiva. O preparo envolvendo simples diluição da amostra mostrou-se adequado para a determinação dos analitos. Os resultados obtidos por um método proposto foram comparados com aquele obtidos por ISOPOS, após a gestão das amostras, e os resultados para os 5 elementos foram coerentes. Então, eu gostaria de agradecer a Dr. Leonardo Sena Gomes Teixeira, que é o meu orientador, ao Grupo IDEA, à UFBA, à CAPES e à FAPESB. Aqui são as referências utilizadas